Olá, esta é a aula 9, referente à revisão da geometria plana, de alguns temas que nós vamos precisar relembrar para dar sequência aos conteúdos de matemática do segundo e do terceiro ano. Tá? Alguns vão coincidir com o centro de mídia, outros não precisa ser uma regra. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre semelhança de triângulo, que é um dos estudos do filósofo também, mas matemático, considerado o pai da geometria, chamado Tales de Mileto, né, que foi um dos, viveu 6, 7 séculos antes de Cristo, e é um dos considerados aí o pai da geometria e do método dedutivo, né? Ou seja, tentar explicar os fenômenos da natureza sem atribuir a alguma entidade divina, né? Então, praticamente aí o princípio da ciência, né? Que a ciência tenta explicar os fenômenos da natureza usando racionalidade, tá? E não crença, certo? Bom, então aqui eu fiz o seguinte, os estudos Tales de Mileto têm a ver com razão e proporção, né? E dando sequência, tem o que nós vamos precisar para estudar o penúltimo tema, que é o tema de semelhança de triângulo. Eu peguei esse exemplo para a gente poder discutir e relembrar, porque isso aqui vocês sabem, só precisam relembrar, tá? Então aqui, na verdade, eu coloquei, vou ler aqui, né, um exemplo. Se vocês quiserem copiar, tudo bem. Se quiser fazer sua resolução, melhor ainda. Então vamos lá, o exemplo. A sombra de uma árvore mede 4,5 metros, ou 4,5, se quiser falar assim, né? A mesma hora, e a sombra de um bastão 0,6 metros mantido na vertical mede 0,4, tá? Então tem lá o que? Tem a sombra da árvore, que está lá no desenho, 4,5 metros, tem o bastão que mede 0,6, certo? E a sombra dele projetada no mesmo instante, 0,4 metros, certo? Então aí ele falou que a altura da árvore aí tá lá as alternativas. Então a gente vai dar uma lembrada no que é a semelhança e como calcular, né, pelas informações que a gente tem, um desses lados desses triângulos, tá? Então vamos só relembrar aqui a parte do que é a semelhança. Então eu coloquei o desenho e como que era feito antigamente, segundo as histórias, a história da matemática, né? Então, quando os antigos precisavam calcular uma pirâmide, a altura de uma pirâmide, alguma coisa assim, eles faziam a projeção da sombra, né? Fazia mais ou menos o rascunho do desenho, formava esses triângulos, mais ou menos o que a gente vai ver, e através de uma relação de proporção, eles conseguiam calcular a altura. Hoje, por exemplo, para um prédio, né, não precisa fazer dessa ideia, porque usa-se uma aproximação de 3 metros, aproximadamente a altura de cada andar, por exemplo. Então, se um prédio tem 5 andares, você faz 3 vezes 5, 15 metros de altura, mais ou menos, né? Que é 2,80 até a altura do teto, mas lá de revestimento, alguma coisa assim, dá aproximadamente 3 metros. Mas antigamente não se tinha, né, essa noção, e hoje tem tecnologia e tal, então aí fazia os desenhos, mais ou menos do que a gente vai ver, pela projeção da sombra, eu conseguia calcular a altura de objetos, mais ou menos aí o exemplo é da árvore, né? Então aqui, ó, o primeiro triângulo retângulo, eu vou colocar as medidas que já foram apresentadas aqui, né? 0,4 a base e a altura 0,6 metros, certo? Triângulo retângulo aí. E aí tem o segundo triângulo formado pela sombra e pela altura da árvore. Aqui lá ele chamou de X, poderia chamar de H também, mas não tem problema, tá? Não vamos brigar por causa disso. Então a base é 4,5 ou 4,5 metros e a altura desse triângulo X. Então o que a gente percebe? A gente percebe que esses triângulos eles são semelhantes. O que significa semelhança em matemática? Significa que são parecidos, têm características parecidas, mas não são iguais, né? A gente percebe nitidamente pelo desenho que para ser igual tinha que ter as mesmas medidas, e isso não acontece, tá? A primeira característica, além do ângulo de 90 graus que tem aí nesse triângulo, né?
nós temos este ângulo aqui. Não sabemos quanto que é a medida, mas pelo desenho dá para perceber que é a mesma medida, né? Então, por exemplo, se ali fosse... Eu vou fazer resumidamente a semelhança, tá? Porque tem vários conceitos matemáticos teóricos, né? Então eu quero fazer uma aula mais prática, vamos dizer assim. Então, assim, se o ângulo azul mede 30, no outro também vai medir 30. Se mede 15, vai medir 15. Pelo desenho a gente já consegue observar isso, né? E a mesma coisa no ângulo que eu coloquei aqui rosa, né? Então o ângulo não vai mudar, obviamente o tamanho sim, dos lados aí vai mudar, mas o ângulo não. Se eu fosse desenhar, teria que colocar com a mesma medida de ângulo, certo? Identificado, mas pelo desenho dá para perceber que eles são semelhantes, porque a gente percebe que um é pequeno, outro é grande, mas ele possui as mesmas características, tá? Só reforcei essa característica dos ângulos aí, tá? E aí o que acontece? Se eles são semelhantes, significa que os lados são proporcionais, ou seja, se eu pegar e dividir, calcular o que é chamado de razão em matemática, os estudos do Tales de Mileto também, começou essa ideia. Se eu pegar esses dois números, as duas medidas da base e da altura, dividir, como são semelhantes, vai ter que dar a mesma proporção. Ou seja, se eu pegar a altura e a base do outro triângulo, ou dois lados, tá? Dois lados, ali no caso é a base e a altura, mas dois lados que eu pegar e dividir, tem que dar o mesmo número. Por exemplo, se eu dividir 0,6 por 0,4 der, por exemplo, 1, estou só explicando para vocês o conceito, tá? Não vai dar 1, obviamente, porque teria que ser dois números iguais. O x dividido por 4,5 também tem que dar a mesma coisa. Isso é chamado de constante de proporcionalidade, tá? Isso aqui vocês sabem resolver, né? Que é o popular regra de 3, que a gente faz aí um monte de vezes, vocês começam a aprender isso aqui no 7º ano, tá? Então eu coloquei aqui, ó, 0,6 que é a altura e a base desse triângulo 0,4. Perceba que o lado eu coloquei igual do triângulo maior, né? O x, que representa a altura, e o 4,5, que é a base. Então perceba que os lados semelhantes, vamos dizer assim, né? Eles estão na mesma posição. Numerador com numerador, denominador com denominador. O método de calcular é fácil, mas às vezes o pessoal erra na montagem, né? Então, por exemplo, se eu começasse a colocar o 0,4 primeiro, que é a base do triângulo menor, eu teria que colocar o 4,5, tá? Na parte de cima. Não tem problema, se você montar invertido, desde que você observe essa ideia do lado com lado, né? Não tem problema, tá? Eu escolhi montar altura por altura e base com base, mas tanto faz, tá? Desde que seja lados comuns, lados semelhantes. Aí o que a gente faz aqui, né? 0,4 está multiplicando, passa dividindo, né? E o 4,5 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, a gente multiplica em cruz, né? Ou em x, melhor dizendo. Alguns professores falam cruz, outros falam x, né? Outros falam em diagonal, tanto faz, tá? Então a gente vai ter que fazer, eu começo sempre pela diagonal que está a letra. Então 0,4 vezes x, como a letra por um número, não dá para fazer, vai ficar 0,4x. E do outro lado vai ficar 4,5 que multiplica 0,6, certo? Então fazendo a continha aqui do lado, lembrando que eu tenho uma casa decimal no número de cima, uma no número de baixo também, então no total eu tenho duas, né? Lembrando das primeiras aulas que a gente fez. Então vou fazer 45 vezes 6, tá? Porque é zero, não precisa fazer, multiplicar por zero vai dar zero, né? E depois no final, na resposta, eu conto duas casas para colocar a vírgula, certo? Então 0,6 vezes 5 dá 30, vai 3, né? E 6 vezes 4 dá 24, com 3 que subiu, 270. Como é 4,5 vezes 0,6, tem que contar duas casas para colocar a vírgula, né? Ou seja, vai dar 2,70, eu vou colocar 2,7, que é o mais fácil para poder fazer, que tanto faz a vírgula depois o zero depois da vírgula não faz diferença no número. Ou seja, a gente tem o seguinte, a gente tem 0,4 que multiplica x, ou 0,4x, é igual a 2,7. Esse 0,4 ele está dividir, ao contrário de dividir e multiplicar, significa dizer que o x é igual a 2,7 dividido por 0,4. Perceba que, igual das aulas do centro de mídia, que foi tratado isso daí, a gente tem a mesma quantidade de casas decimais
tanto no número de cima quanto no número de baixo. Ou seja, não precisamos se preocupar com as casas decimais, a gente faz a divisão direto, né? Então 2,7 e 0,4 eu vou fazer o quê? 27 dividido para 4, certo? Igual está lá nas aulinhas do centro de mídia. Então nós vamos fazer o quê? 4 vezes quanto que dá 27? O mais próximo é 6, né? Então 6 vezes 4 dá 24, sobra 3, né? Aí coloco o zero e a vírgula, não necessariamente nessa ordem, mas vamos lá. 4 vezes quanto que dá 30 é o 7, sobra 2, né? Aí acrescenta o zero e 4 vezes quanto que dá 20 é o 5, né? Sobra zero. Ou seja, significa que nessas condições, aquela altura daquela árvore é o que é 6,75 metros, tá? Então é mais ou menos só para vocês darem uma lembrada no cálculo, não é um cálculo tão difícil, pode ser um pouquinho porque tem vírgula, mas nem sempre terá, né? E aí tá aí o exemplo para a gente dar uma recordada no método chamado regra de 3, que é um dos estudos do matemático / filósofo Tales de Mileto, razão e proporção. Uma coisa importante aí, se vocês quiserem fazer na calculadora, né, mas não precisa fazer, se você pegar 0,4 dividido 0,6 dividido por 0,4, vai dar um número, né? Pode fazer na calculadora só para testar. E a resposta que deu para o x, se você pegar 6,75 dividido por 4,5, vai dar o mesmo número, que isso é chamado de constante de proporcionalidade, certo? Bom, então feito isso, agora vamos treinar. Eu peguei aqui uma questão, é uma questão um pouquinho difícil da ETEC, porque ela é dividida em duas partes. Então a gente vai fazer o item 1 e o item 2, que tem a ver com esse tema que nós acabamos de estudar, que é, ou relembrar, que é a parte de semelhança de triângulo, né? Só para reforçar, os triângulos são semelhantes quando eles têm características parecidas, mas não são iguais, tá? Se é igual, tem que ter tudo igual, né? No caso ali, a gente percebe que é os ângulos, né? Os ângulos são parecidos, obviamente os lados têm uma razão, né? Ou seja, quando eu divido os dois, que dá a constante de proporcionalidade. Então vamos lá, ETEC 2015, para se transpor o curso de água ou uma depressão no terreno, pode-se construir uma ponte. Na imagem, vemos uma ponte estaiada, um tipo de ponte suspensa por cabos, que é o chamado estais, né? Fixados ao mastro. Então tá lá o desenho, né? Uma das mais famosas é a que tem em São Francisco, aqui em São Paulo tem na Marginal Pinheiros, né? Fica, quem assistir SPTV vê lá o tipo da ponte. O que a gente vai ter que observar aqui? Que dentro daqueles estais ali que vão formando ali a fixação da ponte, formam vários triângulos ali dentro, tá vendo? Esta é a ideia da gente perceber, tá? Bom, continuando aqui a leitura, o esquema apresenta parte da estrutura de uma ponte, da ponte estaiada, do tipo denominada harpa, pois os estais são paralelos entre si, cada estai tem uma extremidade fixada no mastro, que igual a gente viu lá na imagem, né? E outra extremidade no tabuleiro da ponte, onde estão as vias de circulação. Então tá lá o mastro representado, vamos dizer assim, que é um modelo matemático do que seria isso aí, né? Então tá o mastro, aí tem os pontos identificados por letras, né? Isso é comum na matemática. E tem lá os cabos e cada ponto fixado no mastro tem um ponto correspondente no que é chamado de tabuleiro, que é onde é a ponte, né? Vamos dizer assim, tá? Então vai sendo feito vários e vários, ele colocou parte do esquema, ou seja, colocou 2 cabos só, mas a gente viu pelo desenho que tem uma infinidade de cabos, não, cabos lá, né? Que é o tal dos estais, por isso que a ponte chama estaiada. Bom, continuando, vamos ver aqui. No esquema, considere que as retas, é importante ver a simbologia matemática ali. Repara que as retas, ele está falando o AB, que são os pontos que está aqui, tá vendo? Né? O AB, né? A representação geométrica da reta é 2 setas
para os dois lados, tá vendo? Isso significa o quê? O conceito da reta. A reta, ela é infinita para os dois lados, não tem fim para os dois lados. No desenho a gente sabe que tem um fim ali, né? Mas estou só explicando para vocês a nomenclatura. Então, ó, AB, que está representando o mastro, né? E BC, que é a parte de baixo do desenho, tá vendo? Ele fala que elas são perpendiculares, tá? Para quem não lembra o que significa a palavra perpendicular, depois a gente vai voltar nesse desenho de novo, mas é que forma um ângulo de 90 graus, ou seja, forma um canto, tá? Aí, olha a outra parte aqui, ó, o segmento AC e DE. Repara que no desenho não tem as setas, né? Tá vendo? O que seria o segmento? O segmento é um pedaço de uma reta. Então, a reta é infinita para os dois lados. Esse segmento ele tem começo, tem fim, tá? É só para ver. Paralelos, igual a gente viu, que não se cruzam, tá? Entre si e representam os tais subsequentes, tá? O AB, ele fala que é 75 metros, a distância do ponto A até o ponto B. A distância do ponto B até o C, 100 metros. A distância do ponto A até o D, 6 metros. E depois a gente vai voltar no desenho e coloca essas medidas, vai ficar mais fácil, tá? O mastro desta ponte, a partir do ponto A, em sentido ao ponto B, as extremidades dos tais estão fixadas e distribuídas a igual distância, né? A mesma distância entre si. Então, está falando do ponto A até o ponto B, que representa um mastro, e aí vai ser fixados vários pontos. Esses pontos têm que ter a mesma distância, certo? Depois de tudo isso, de acordo com as informações relativas ao esquema, o número máximo de estais que estão fixados do ponto A até o ponto B, que tem outra extremidade na semirreta. Olha outra coisa importante aqui também, né? A semirreta, a gente perceber, ela é infinita só para um lado, tá vendo a representação da seta, né? Então é bom para a gente relembrar. Então ele quer saber o número de estais que são fixados do ponto A até o ponto B, tá lá as alternativas, né? E o segundo item é a distância entre o ponto E e C em metros. As medidas foram dadas em metros, ele quer a resposta em metros, então obviamente não precisa fazer conversão nenhuma igual a gente viu a aula passada, né? Bom, moleza, né? É uma questãozinha um pouquinho mais difícil. Quem fez a ETEC, aquelas questões que tem uma página inteira, é mais ou menos esse nível aqui. Bom, então vamos lá, vamos por partes. Eu coloquei o desenho novamente, eu até aconselho, obviamente não precisa copiar, tá? Mas esse desenho, pelo menos o desenho é importante de fazer. E quem fez o ano passado, muito bem, é bom que dá para dar uma lembrada. Mas eu preferi repetir porque muitas pessoas não conseguiram ver esses exercícios por motivos variados e não vale a pena ficar falando aqui. Bom, então vamos lá, o ponto A até o ponto B, ele falou, primeiro, outra coisa importante, ele falou que a reta AB e a reta BC é perpendicular, é isso aí, ó, forma um ângulo de 90 graus, para a gente dar uma lembrada nos conceitos matemáticos da geometria. A distância do ponto A ao ponto B, 75 metros, ou seja, de onde começa lá a primeira marcação, certo? Ele falou também a distância do ponto BC, que é aqui a parte de baixo, tá vendo? Então, do ponto B até o ponto C, 100 metros. Foi dado no exercício lá, aquela parte que eu grifei. E o ponto A até o ponto D, 6 metros, certo? E a distância E até a distância, o segmento, para a gente colocar o conceito correto. Segmento EC, que ele citou no segundo item, não tem o valor, então eu vou colocar a medida X aqui. Se você quiser usar outra letra, pode usar, não tem problema algum, tá? Então vamos responder o primeiro item, né? Lembrando que a distância entre os estais, entre os cabos, e falou que é a mesma distância, ou seja, daquela altura sempre vai ter uma marcação de 6 em 6 para poder inserir os cabos, certo? Bom, então o item 1 aqui, o item 1 que é calcular o número de estais colocado. Eu repeti a imagem, né, só para ficar mais fácil, não precisa fazer caso você tenha desenhado aí, tá? Então significa o quê? Ele quer saber do ponto A até o ponto B, quantos estais serão
colocados e a marcação sempre terá de um cabo para o outro 6 metros, certo? Muito fácil, muito simples, né? Se a distância de A até B é 75, eu tenho que fazer de 6 em 6 para marcar, basta fazer uma divisão simples, né? Então vou pegar, eu coloquei, chamei de N, tá? Vai ficar 75 dividido por 6. Cuidado, tem uma pegadinha, não vai dar um valor exato, mas aí você vê qual o valor que deu mais próximo da divisão que você chegar, né? O M, que é a medida, se você quiser cancelar, como é igual, né? Você pode cancelar, aí vai ficar 75 dividido para 6. Aí você consegue encontrar quantas marcações, ou seja, quantos cabos serão no total até chegar à parte de baixo, que é o que ele falou lá, que é o tipo de harpa, né? Que ele falou, tá? Do formato da ponte, né? E o item 2 aqui, eu coloquei novamente o desenho com as medidas, né? Então aí a gente vai ter que usar a parte de baixo aqui, tá? Então a gente tem, não sei se vocês perceberam no desenho, mas a gente tem um triângulo, vou falar as letras, né? Um triângulo composto por D, E, B, que é um triângulo menor, e tem o triângulo ABC, que é um triângulo um pouco maior. Tá um triângulo dentro do outro, mas esta ideia é a ideia de semelhança, né? Então é um triângulo semelhante ao outro, o menor e o maior. Então a gente tem a altura do triângulo, as medidas do triângulo maior, né? Vai ser 75 metros da altura e a base 100. E a gente tem aquele pedacinho, né, que é 6, né, a distância, que é 6, né, a distância da altura em relação ao outro, e a parte de baixo, x, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a relação de proporcionalidade, né? Então, eu vou montar os lados proporcionais. Então, vai ser 75 e 100, né, que são as medidas da altura e da base, e aquela distância 6 e x, certo? E aí aplicar o conceito de regra de 3, que a maioria já sabe fazer essa altura do campeonato, né? Se quiser cancelar o metro com metro ali, né? Pode cancelar. Se não quiser usar as medidas, eu coloquei as medidas só para dar o valor certinho, vai dar em metro. Se não quiser usar as medidas, põe só o número e vê a resposta lá em metros, tudo bem? Bom, então deixei indicado, termine esse exercício aí, né? E aí na próxima aula, na semana que vem, nós teremos o último tema dessa parte de revisão de geometria plana, tá? Preparem-se, que o tema eu considero um dos mais difíceis da matemática, que é as relações de seno, cosseno e tangente. Então, tanto para o segundo ano, vocês já estão estudando funções trigonométricas, né? Eu vou dar uma reforçada aqui. E no do terceiro ano, também nós vamos estudar a parte de geometria analítica, né, no terceiro ano, e um dos temas a gente vai usar Teorema de Pitágoras, que teve uma aula que já falou sobre isso, e as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, para fazer um tema chamado Equação da Reta. Vamos cair no Enem, né? Então aí nós vamos dar uma lembrada, eu vou preparar uma outra lista, a gente faz aí ao decorrer do bimestre, tudo bem? Tchau, tchau, um abraço a todos, até!